Em 2011, um geólogo em Java Ocidental Ele não estava procurando ruínas antigas, ele estava mapeando as linhas de falha dos terremotos. Isso foi o trabalho dele. Encontrar lugares onde o solo possa quebrar. O que seus instrumentos encontraram, em vez disso, foi um local onde o terreno havia sido construído. As leituras do subsolo abaixo de o topo da colina arborizada não correspondia ao vulcão. Geologia. Eles combinavam com a construção. E quando 4 varreduras independentes, as tecnologias visavam aquilo que estava por vir, abaixo daquela colina. Os dados que eles retornaram descreviam algo que não deveria existir, uma estrutura em camadas mais antiga que Göbekli Tepe há 13 mil anos, mais antigas que as pirâmides egípcias por 20 mil anos, mais antigo que qualquer coisa estabelecida. A linha do tempo da civilização humana já teve de tudo reconhecido. O local chama-se Gunung Padang, Montanha da Iluminação. As câmeras que os instrumentos detectaram nunca foram abertas. As respostas são ainda lá dentro. E a questão é, por que ninguém foi autorizado a olhar? Para entender por que Gunung Padang é importante, você precisa entender o que está sendo feito, comparado com... E por que essa comparação é tão difícil? Para que a arqueologia convencional assimile. Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, foi já a descoberta que quebrou a linha do tempo uma vez. Escavado a partir de 1995 por alemães, arqueólogo Klaus Schmidt. O sítio arqueológico consiste em estruturas maciças em forma de T, pilares de calcário, alguns com 5,5 metros de altura, altas, algumas pesando até 20 toneladas, esculpido com intrincadas imagens em relevo de raposas, cobras, abutres e touros, dispostos em círculos precisos e ajustados, em encaixes esculpidos diretamente em rocha matriz. A construção exigiu a extração de pedra, calcário de cristas próximas, transportar blocos de várias toneladas através de terreno irregular, esculpindo-os com extraordinária precisão e ereção, eles em fundações cuidadosamente preparadas. Tudo isso sem rodas, sem ferramentas de metal, sem domesticação. Animais capazes de transportar peso. A datação por radiocarbono localizou o mais antigo, camadas com aproximadamente 11.600 anos de idade. Aproximadamente 9.600. Aquela data era um problema sério. Porque naquele momento da história, de acordo com tudo o que é padrão, o modelo de desenvolvimento humano disse, as pessoas que viviam naquela região eram nômades, caçadores-coletores, pequenos grupos em movimento, sazonalmente em toda a paisagem, não assentamentos permanentes, sem vínculo social, hierarquia capaz de organizar trabalho em larga escala, sem caráter institucional, estrutura para alimentar e coordenar uma força de trabalho ao longo de décadas de construção. O modelo que todas as universidades ensinavam. Dita civilização seguiu um padrão previsível. Sequência. Primeiro a agricultura, depois permanente, assentamentos, depois hierarquia social, depois a religião, depois os monumentos, arquitetura, chegando por último como o produto de tudo o que veio antes. Göbekli Tepe foi demolido nessa sequência, completamente. Isso comprovou que a arquitetura monumental e existia um pensamento simbólico complexo. Antes da agricultura, antes das cidades, antes de escrever, antes de cada desenvolvimento. Isso deveria ser um pré-requisito para construir qualquer coisa nessa escala. Schmidt descreveu-a como uma catedral em uma colina construída por pessoas que pensávamos que eram primitivas. Para o estabelecimento arqueológico, Göbekli Tepe representou a mais distante. Nesse ponto, o cronograma poderia ser adiado. Estrutura monumental mais antiga conhecida em Terra. A fronteira intransponível do que os seres humanos eram capazes diante dos desenvolvimentos que supostamente criaram a civilização possível. Estava sozinho naquele momento. Fronteira por décadas. O ápice da pré-história. A linha. Dito isso, isso é o mais antigo que vai. O que tornou Göbekli Tepe tão desestabilizador não era apenas a sua idade. Era o que era. Existência implicava sobre as pessoas que construíram-no. Eles possuíam conhecimentos astronômicos. Conhecimento. Seus símbolos esculpidos codificam informações que 3 décadas de análise não totalmente decifrado. O site não foi construído rapidamente ou casualmente. Foi expandido por toda parte. Séculos, mentiras ao longo de gerações e então em algum ponto, por volta de 8.000 a.C., deliberadamente enterrado. Não foram abandonados. Não foram deixados para ruir. Preenchido cuidadosa e intencionalmente com milhares de toneladas de solo com maior pedras colocadas especificamente para proteger. Superfícies esculpidas devido a danos por esmagamento. As pessoas que construíram Göbekli Tepe entenderam bem o que tinham feito, o suficiente para querer que seja preservado. Eles lacraram como se tivessem planejado. Alguém para encontrá-lo mais tarde. Esse comportamento, esse nível de deliberação, pensar no futuro não é o que o modelo padrão prevê a partir do Neolítico. Caçadores-coletores. E, no entanto, as provas disso estão bem à vista. No registro arqueológico medido e documentado e impossível de contestar. Ausente.
Göbekli Tepe foi a descoberta que forçou a arqueologia a admitir a cronologia. Estava errado. O Monte Padang é a descoberta que isso levanta a questão de quão errado isso está. Porque o que os instrumentos encontraram, abaixo daquele topo de colina arborizado em West, o Java não retrocede a linha do tempo em alguns séculos, não força a barra, retroceder 1000 anos. Se os dados forem precisos, isso impulsiona o início da construção monumental, retrocedendo mais de 13.000 anos além de o site que já quebrou tudo. Pensávamos que sabíamos. O homem que o encontrou não deveria. Encontre-o. Danny Hillman, Natawijaya, era geólogo, trabalhando para a Organização Nacional da Indonésia, Agência de Pesquisa e Inovação. Em 2011, ele foi enviado para a região vulcânica, terras altas de Java Ocidental para mapeamento sísmico, falhas geológicas. A região situa-se numa das mais zonas tectonicamente violentas na Terra. Seu trabalho era prático e específico. Encontre os locais onde o solo pode... Interrupção. Avalie o risco. Mapeie os dados. Perto de uma pequena vila chamada Karya Mukti, aproximadamente a 120 quilômetros a sudeste de Jakarta, os instrumentos captaram algo que não pertence a um levantamento de falhas geológicas. As leituras do subsolo abaixo de um topo de colina arborizado mostrou densidade, assinaturas, padrões de sobreposição e regularidade geométrica que não correspondia à geologia vulcânica. Vulcões antigos colapsados produzem perfis subterrâneos caóticos e irregulares. Quais eram os instrumentos de Natawijaya? A leitura não foi caótica, foi organizada. E quando ele mirou com uma lança de penetração no solo, o radar penetrou mais fundo na colina. O que aconteceu? Voltar consumiria os próximos vários anos de sua vida profissional e acender uma controvérsia científica que não foi resolvido. O que torna isso mais estranho é que a colina nunca esteve verdadeiramente escondida. As pessoas já sabiam disso há mais de um século. Em 1890, um oficial colonial holandês apresentou um relatório sobre estruturas de pedra no topo de uma colina em Java Ocidental. Em 1914, um arqueólogo holandês chamado Nicolaas Johannes Krom documentou terraços feitos de rochas vulcânicas verticais. Colunas, classificou o site como megalítico e seguiu em frente. Depois disso, Gunung Padang foi praticamente esquecido pela arqueologia formal durante 65 anos. Permaneceu na selva sendo visitado pelos aldeões sundaneses locais que sempre o consideraram sagrado. Foi tratado como uma curiosidade e não como objeto de investigação séria. Em 1979, um grupo de agricultores locais deparou-se com as ruínas cobertas de vegetação e alertou as autoridades. Arqueólogos chegaram ao local. O que encontraram à primeira vista foi verdadeiramente impressionante. 5 terraços artificiais escavados na encosta, delimitados por muros de contenção de pedra acessíveis por uma escadaria de 370 degraus antigos que sobe 90 metros em um ângulo de 45 graus. Cada terraço era coberto por centenas de colunas prismáticas de andesito de seção transversal hexagonal, formadas naturalmente pelo resfriamento vulcânico milhões de anos atrás, mas claramente dispostas e posicionadas por mãos humanas. As colunas individuais têm em média cerca de 1 metro de comprimento e pesam aproximadamente 250 quilos cada. Algumas chegam a pesar mais de 600 quilos. Existem cerca de 50.000 delas. Para se ter uma ideia da escala, se essas 50.000 colunas fossem colocadas em fila, elas se estenderiam por aproximadamente 75 quilômetros. São 75 quilômetros de pedra vulcânica, movidos manualmente em costa acima sem rodas, sem ferramentas de metal, sem nenhuma das vantagens mecânicas que, segundo a cronologia convencional, ainda não deveriam ter existido. Fragmentos de cerâmica da superfície datam de cerca de 2.000 anos atrás. Arqueólogos indonésios classificaram Gunung Padang como o maior sítio megalítico do Sudeste Asiático. Notável antigo, mas firmemente dentro da cronologia convencional. Extraordinário em escala, mas não em implicações. Nada que desafiasse o modelo padrão. Essa avaliação se manteve por décadas. Porque todos que olhavam para o Gunung Padang olhavam para a sua superfície, Natawijaya olhava para o que havia por baixo. E o que os instrumentos encontraram quando foram apontados não para os terraços e colunas visíveis acima do solo, mas para o que jazia abaixo deles, é a razão pela qual este sítio arqueológico passou os anos seguintes, alternando entre o sensacionalismo científico e a supressão institucional. Porque a superfície de Gunung Padang, por mais impressionante que seja, não é a descoberta. A descoberta está no que já existia antes da formação da superfície. Entre 2011 e 2014, a equipe de Natawijaya realizou um dos levantamentos subterrâneos mais abrangentes já feitos em um sítio arqueológico. Eles não se basearam em uma única tecnologia.
Utilizaram 4 métodos independentes operando com base em 4 princípios físicos diferentes, todos com o mesmo objetivo: usar o radar de penetração no solo para mapear estruturas subterrâneas. Tomografia de resistividade elétrica para detectar variações de densidade no material sob a colina. Tomografia sísmica usando ondas de choque controladas enviadas através da encosta e medindo como elas retornam para construir uma imagem tridimensional do que o interior continha. E perfuração de núcleo para extrair amostras físicas para análise laboratorial direta. 4 tecnologias, 4 maneiras diferentes de ler o que há dentro daquela colina. E todas retornaram à mesma resposta. Gunung Padang não é um complexo de terraços construído há 2000 anos no topo de uma colina natural. Trata-se de uma estrutura em camadas que se estende de 20 a 30 metros de profundidade na encosta, sendo cada camada mais antiga que a anterior. A equipe identificou 4 fases de construção distintas. A primeira unidade corresponde aos terraços visíveis datados entre 2000 a.C. e 1100 a.C., o que está de acordo com as estimativas convencionais. Incontestável. A segunda unidade fica logo abaixo. Trabalhos em pedra mais intrincados. Datada entre 6000 a.C. e 5500 a.C., já é mais antiga do que a maioria dos livros didáticos considera para construções complexas no Sudeste Asiático, mas ainda não atingiu o nível que rompe completamente a cronologia. A terceira unidade foi mais a fundo, e é aqui que as evidências físicas se tornam muito difíceis de explicar. A equipe encontrou rochas colunares dispostas em fileiras horizontais precisas. Esse detalhe é importante porque as colunas de basalto andesítico só se formam verticalmente na natureza. É uma das regras mais confiáveis da geologia. A lava esfria e se contrai verticalmente, sempre. Encontrar essas colunas dispostas horizontalmente em fileiras paralelas organizadas significa que alguém as colocou ali deliberadamente. Entre as colunas horizontais, os pesquisadores encontraram camadas consistentes do que parece ser um material aglutinante semelhante à argamassa com aproximadamente 5 centímetros de espessura. A argamassa exige intenção, exige conhecimento das propriedades dos materiais, exige que alguém misture deliberadamente um composto e o aplique para unir as pedras. Os processos geológicos naturais não produzem camadas adesivas uniformemente espaçadas entre colunas vulcânicas. Esta camada data de entre 7.900 a.C. e 6.100 a.C. E então havia a unidade 4, a camada mais profunda, a base de tudo o que estava acima dela. A datação por radiocarbono do material orgânico recuperado dessa camada indicou datas entre 25.000 e 14.000 anos atrás. A última era glacial. O período paleolítico. A época em que todos os livros didáticos, todos os cursos universitários, todos os consensos arqueológicos afirmam que os seres humanos eram incapazes de construir algo mais sofisticado do que abrigos temporários com ossos e peles de animais. As pessoas que viviam durante esse período estavam segundo a cronologia padrão, a pelo menos 13.000 anos de distância da construção de Göbekli Tepe. Mas os instrumentos não estavam concluídos. A tomografia de resistividade elétrica detectou anomalias de alta resistividade em locais específicos dentro da estrutura. Exatamente nesses mesmos locais, a tomografia sísmica detectou zonas de baixa velocidade. Quando essas duas assinaturas se sobrepõem, indicam uma coisa: vazios. Câmaras vazias, e os pesquisadores estimaram que essas cavidades poderiam ter até 15 metros de comprimento e 10 metros de altura. Durante uma operação de perfuração, a broca da equipe atravessou material sólido a 7 metros de profundidade e entrou em uma zona onde não foi possível recuperar amostras de testemunho. A água que estava sendo bombeada para o furo para resfriar a broca simplesmente desapareceu. Não apenas parte dela, toda ela. 32.000 litros drenaram para a colina e nunca mais voltaram. Quando a pesquisa foi contestada e o artigo retratado, a retratação abordou a metodologia de datação. Não questionou as estruturas, não questionou as câmaras, não contestou a construção em camadas confirmada por 4 métodos independentes. Algo está dentro daquela colina. Isso não é interpretação, é medição. Para entender o que Gunung Padang pode ser, é preciso entender como era o mundo quando sua camada mais profunda foi construída. Há 25.000 anos, o nível do mar em todo o mundo era aproximadamente 120 metros mais baixo do que é hoje. Isso representa quase 120 metros de oceano a menos. E essa água que faltava tinha que estar em algum lugar. Estava aprisionada nas camadas de gelo que cobriam grandes porções do hemisfério norte.
e sua ausência nos oceanos expôs uma enorme massa de terra que os geólogos chamam de Sundalândia. Sundaland não era um conjunto de ilhas, era um subcontinente. Quando totalmente exposto durante o auge da glaciação, conectava o que hoje é a Península Malaia a Bornéu, Java, Sumatra e Bali, formando uma única massa de terra tropical contínua aproximadamente 2 vezes maior que a Índia. Situava-se na linha do Equador. Era atravessado por extensos sistemas fluviais que desaguavam no que hoje é o Mar da China Meridional. Era coberto por densas florestas tropicais ricas em água doce e vida selvagem capazes de sustentar grandes populações humanas em uma vasta extensão geográfica. Os humanos modernos ocuparam essa região por pelo menos 50 mil anos. O Homo erectus chegou a Java há mais de 1 milhão de anos. Esse é um período de tempo quase incompreensível para as sociedades humanas se desenvolverem, acumularem conhecimento, construírem, perderem e reconstruírem ao longo de gerações, sem deixar quase nada para trás, pois quase tudo o que construíram estava ao nível do mar. Então o gelo derreteu. Há cerca de 18 mil anos, o nível do mar subiu em 3 pulsos catastróficos que juntos submergiram quase completamente a sonda. O primeiro pulso ocorreu por volta de 14.500 anos atrás e elevou o nível do mar em até 16 metros em apenas 300 anos. Essa é a altura de um prédio de 5 andares engolido pelo oceano durante a vida de uma única pessoa. Litorais que existiam há milhares de anos desapareceram em poucas gerações. Vilarejos sumiram. Terras agrícolas foram submersas. Tudo o que foi construído perto da beira-mar foi apagado. O segundo pulso ocorreu há cerca de 11.500 anos. O terceiro há cerca de 7.600 anos. Juntos eles criaram o Mar de Java, o Mar da China Meridional e as milhares de ilhas que compõem a Indonésia e as Filipinas modernas. Uma área maior que o fundo do mar Mediterrâneo atual foi engolida em menos de 12 mil anos. Cada mito de dilúvio na tradição oral do Sudeste Asiático, cada lenda de reinos submersos e mundos afogados, cada história transmitida através das gerações sobre uma época em que a Terra era maior e o mar estava mais distante. Talvez não sejam mitos, talvez sejam apenas memórias. A transmissão direta através de gerações de pessoas assistindo ao seu mundo desaparecer sob as águas em tempo real. Se uma civilização existiu nas vastas planícies de Sundaland, agora ela está submersa no oceano, quase totalmente inacessível com a tecnologia atual. Mapeamos a superfície de Marte com uma resolução maior do que a do fundo do Mar de Java. Levantamentos sistemáticos dessas plataformas continentais submersas em busca de estruturas com mais de 10 mil anos praticamente não foram realizados. As únicas evidências que poderiam sobreviver acima da linha d'água seriam estruturas construídas em terrenos elevados, no topo de colinas, em cristas vulcânicas que permaneceram acima da maré crescente enquanto geração após geração assistia ao mundo que conheciam desaparecer. Lugares exatamente como Gunung Padang. E considere este detalhe. A menos de 48 quilômetros de Gunung Padang, em uma caverna próxima, arqueólogos encontraram ferramentas de osso datadas de 7.000 a.C. Rústicas, simples. Exatamente o que a cronologia convencional prevê para esse período. Se a comunidade que vivia praticamente ao lado ainda trabalhava com ossos, quem estava construindo a sofisticada estrutura em camadas no topo da colina acima deles? A resposta que alguns pesquisadores propõem é que os construtores não vieram da vizinhança, eles vieram de baixo, das terras baixas que agora são o fundo do oceano, carregando conhecimento desenvolvido ao longo de milhares de anos em um continente que não existe mais. O que os construtores deixaram para trás não é apenas estrutural, está codificado. Os sundaneses que vivem perto de Gunung Padang há séculos notaram algo que a arqueologia formal inicialmente descartou. O número 5 aparece por todo o sítio com uma consistência difícil de atribuir à coincidência. 5 terraços, 5 colinas circundantes. 5 rios circundam o complexo. As colunas de basalto são predominantemente pentagonais. As superfícies de pedra por todo o sítio arqueológico são adornadas com conjuntos de reentrâncias dispostas especificamente em grupos de 5. Na cosmologia sundanesa, o número 5 possui um profundo significado sagrado. Representa os 5 pontos cardeais de sua visão de mundo tradicional, os 4 pontos cardeais e o centro. A presença desse número codificado repetidamente na arquitetura, na paisagem e nos elementos decorativos do local é ou a mais extraordinária série de coincidências geológicas registradas na história, ou a evidência de um sistema simbólico deliberadamente construído que conecta a estrutura edificada à paisagem circundante de maneiras que exigiram pensamento matemático e cosmológico abstrato para seu projeto.
Esse nível de pensamento não deveria existir nas datas que as camadas mais profundas sugerem. Depois, há as propriedades acústicas. No terraço mais baixo encontra-se um grande bloco de andesito, que os sundaneses chamam de Batu Kunti, a pedra angular. Ao ser atingida, produz um som profundo e ressonante que se propaga por todo o vale. Outras pedras espalhadas pelo sítio arqueológico produzem tons diferentes quando atingidas. Um pesquisador documentou uma única pedra capaz de gerar 5 tons distintos dependendo do local exato do impacto. Não se sabe se essas propriedades acústicas foram intencionalmente projetadas na seleção e disposição das pedras ou se foram descobertas e então incorporadas deliberadamente à função ritual do local. Mas os sundaneses vêm talhando essas pedras há séculos, tratando-as como instrumentos de comunicação e como meio de conexão com o que quer que o local tenha sido originalmente construído para abrigar. O padrão deliberado de sepultamento é o detalhe que considero mais difícil de ignorar. Cada fase de construção em Gunung Padang parece ter sido deliberadamente enterrada antes que a próxima fosse construída sobre ela. Camada sobre camada, cada uma selada e preservada. Os construtores de cada nova fase encobrindo o que veio antes como se compreendessem seu valor e quisessem protegê-lo enquanto construíam algo novo sobre ele. A camada mais profunda foi enterrada pelas pessoas que construíram a camada acima dela. Essa camada foi enterrada pelas pessoas que construíram a camada acima dela. Ao longo de potencialmente milhares de anos, o mesmo comportamento se repetiu. Isso reflete exatamente o que aconteceu em Göbekli Tepe. Por volta de 8000 a.C., as pessoas que mantinham aquele sítio arqueológico não o abandonaram. Elas o enterraram com cuidado e de forma deliberada, utilizando material de enchimento colocado especificamente para proteger as superfícies esculpidas de danos. Selaram-no como se pretendessem que fosse encontrado mais tarde. 2 sítios arqueológicos separados por mais de 8.000 quilômetros, ambos compostos por construções maciças de pedra, ambos deliberadamente enterrados pelos povos que os criaram. Isso é coincidência ou um padrão? E se for um padrão, a questão que levanta é uma que a arqueologia convencional não está atualmente preparada para responder. Por que as pessoas construiriam monumentos especificamente projetados para serem encontrados por outra pessoa milhares de anos no futuro? Existe ainda uma ligação que merece atenção séria, mas que raramente a recebe. As colunas hexagonais de basalto em Gunung Padang são quase idênticas em composição e forma às pedras usadas em Nan Madol, uma misteriosa cidade antiga, construída em 92 ilhas artificiais, ao largo da costa de Pohnpei, na Micronésia. Isso representa mais de 6.400 quilômetros de distância através do Oceano Pacífico. Mesmo tipo de pedra, mesmas lendas de construção impossível em ambas as culturas. A tradição local em Nan Madol conta que 2 irmãos levitaram as pedras até o local. A tradição sundanesa diz que todo o complexo de Gunung Padang foi construído em uma única noite por forças sobrenaturais. 2 locais, a mesma pedra, as mesmas lendas separados por 6.400 quilômetros. Em outubro de 2023, a equipe de Natawijaya publicou suas descobertas mais abrangentes na revista Archaeological Prospection. O artigo apresentou os resultados completos de 4 tecnologias de escaneamento independentes, os dados de construção em camadas, as assinaturas da Câmara e a datação por radiocarbono da unidade mais profunda. Foi o relato científico mais detalhado sobre Gunung Padang já publicado em uma revista científica com revisão por pares. 5 meses depois, a revista retratou-se. A razão declarada foi que as datas de radiocarbono tinham sido obtidas a partir de amostras de solo e não de artefatos diretamente ligados à atividade de construção. Essa é uma preocupação metodológica legítima na datação arqueológica. O carbono do solo pode migrar. A matéria orgânica no solo nem sempre data a construção que o circunda. A crítica não foi inventada. Mas eis o que a retratação contestou e o que não contestou. Contestou a metodologia de datação. Não contestou as estruturas. Não contestou as câmaras. Não contestou o material de ligação semelhante à argamassa encontrado entre as colunas deliberadamente horizontais. Não contestou as 4 tecnologias de escaneamento independentes que apresentaram a mesma imagem de uma estrutura em camadas que se estende de 20 a 30 metros pela encosta. Os dados geofísicos não foram retratados porque não podem ser refutados questionando-se a forma como as amostras de solo foram coletadas. Nenhum dos 12 membros da equipe de pesquisa aceitou a conclusão da revista. Os autores a classificaram como censura. Eles argumentaram que a retratação abordou um debate sobre a metodologia de datação mantendo intactos os resultados físicos. Há algo dentro daquela colina.
Essa conclusão não mudou quando o artigo desapareceu do banco de dados da revista. O que mudou foi o interesse institucional em novas investigações. O governo indonésio designou Gunung Padang como Patrimônio Cultural Nacional em 2014. Essa designação foi apresentada publicamente como proteção e reconhecimento. Na prática, funciona como uma barreira. A investigação invasiva de um sítio de patrimônio cultural nacional exige aprovação governamental a um nível que não foi concedido. As câmaras detetadas por 4 tecnologias independentes nunca foram abertas. Nenhuma câmara foi introduzida nelas. Nenhum artefacto foi recuperado das mesmas. O que quer que esteja dentro desses vazios, sejam cavidades vulcânicas vazias ou a descoberta arqueológica mais significativa da história da humanidade, permanece selado e inexplorado. Considere o que isso significa em termos concretos. Göbekli Tepe foi escavado pela primeira vez em 1995. Na época, Klaus Schmidt estimou que menos de 5% da área total do sítio arqueológico havia sido descoberta. Décadas de escavações depois, esse número praticamente não mudou. A descoberta, que já reescreveu a cronologia da civilização humana, permanece 95% enterrada. E Göbekli Tepe pelo menos tem um programa de escavação ativo. Pesquisadores estão presentes. O trabalho continua. Em Gunung Padang, a porcentagem do que foi fisicamente examinado é próxima de 0. A digitalização foi feita, o mapeamento foi feito, os dados existem, e nada disso foi seguido por escavação. Nenhuma das câmaras foi acessada. Nenhuma das camadas mais profundas foi fisicamente exposta e estudada. Estamos diante de uma porta trancada. Os instrumentos nos disseram que há algo do outro lado. 32 mil litros de água foram drenados para dentro e nunca mais voltaram. Os dados de resistividade elétrica e sísmicos triangulam sua localização com precisão. E a porta não foi aberta. Este é o padrão que me intriga. Um sítio cujas características físicas permanecem incontestadas. Uma retratação que abordou a metodologia sem questionar as estruturas. Um tombamento que impede a investigação que as estruturas exigem. E uma comunidade científica que já se dedicou a outras questões enquanto as câmaras do Gunung Padang permanecem seladas nos planaltos indonésios à espera de que alguém decida que o seu interior é suficientemente importante para merecer uma investigação. A montanha da iluminação tem sido paciente. A questão é se estaremos. Danny Hillman, da Natawijaya, foi para a Java Ocidental mapear falhas geológicas. Seus instrumentos encontraram algo que não deveria existir. 4 tecnologias independentes direcionadas para a mesma colina retornaram sempre a mesma resposta. Uma estrutura em camadas câmaras seladas, uma construção que data de um período em que se supunha que os humanos fossem capazes disso. A camada mais profunda não foi escavada. As câmaras não foram abertas. O fundo do mar de Java, onde as planícies de Sundaland agora jazem sob 120 metros de água, nunca foi sistematicamente pesquisado em busca do que possa existir ali. Ou a cronologia da civilização humana está errada, ou alguém construiu naquele topo de colina durante a última era glacial, selou o que criou com extremo cuidado e o deixou lá para quem viesse depois. A montanha da iluminação ainda está lá. As câmaras ainda estão seladas. A questão não é se há algo lá dentro. 4 tecnologias já responderam a isso. A questão é o que temos medo de encontrar.